Na costa da Irlanda do Norte, pilares de pedra emergem da terra em formas tão perfeitas que parecem impossíveis. Esta é a Calçada dos Gigantes. Arqueólogos irlandeses finalmente abriram a porta de pedra móvel na Calçada dos Gigantes. E o que saiu deixou todos os cientistas presentes em silêncio, resignados ou recusando-se a falar publicamente. Um operador de drone capturou uma placa de basalto de 20 toneladas se abrindo de um penhasco que todos os levantamentos geológicos realizados durante 60 anos haviam confirmado ser rocha completamente sólida. Ela permaneceu aberta por 11 segundos. Então a fenda se fechou de forma tão perfeita que não restou nenhuma rachadura, nenhuma costura, nenhuma marca. Hoje mais cedo nos disseram que turistas e guardas do National Trust viram o lendário Finn desaparecer em uma passagem mágica na rocha aqui na Calçada dos Gigantes. Quando os arqueólogos apontaram o radar de penetração no solo para aquela seção do penhasco, na manhã seguinte, o que encontraram lá dentro deixou a pesquisadora principal paralisada por quase 2 minutos. Ela não fez nenhuma anotação, não ajustou nenhuma configuração. Simplesmente ficou parada, olhando fixamente para a tela. O que o radar detectou dentro daquela rocha vulcânica selada é o motivo pelo qual um artigo científico formal foi suprimido. Os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos e algo que ficou preso dentro daquele penhasco por 60 milhões de anos não está mais lá. O homem que deu início a tudo, o homem no centro desta história, não é um cientista. Ele é Kieran Doyle, um eletricista de 34 anos de Dublin. Numa terça-feira à noite do outono passado, Doyle dirigiu-se para norte da cidade porque a previsão meteorológica prometia céu limpo e mar calmo. Ele queria um vídeo panorâmico da costa de Antrim para o Instagram. Já tinha feito isso dezenas de vezes. Voava com o drone sobre os penhascos, gravava alguns minutos de filmagem, postava o melhor enquadramento e voltava para casa. Este é um dos locais mais notáveis e populares da Irlanda do Norte, um lugar de ciência e mitologia. Todos os anos, pessoas de todo o mundo acorrem para ver a Calçada dos Gigantes, o primeiro patrimônio mundial da Ilha Esmeralda. Ele não estava em busca de lendas. Ele não estava procurando nada de incomum. Mas eis a questão: o que seu drone gravou naquela noite se tornaria uma das filmagens amadoras mais analisadas dos últimos tempos. O vídeo mostra uma seção da falésia de basalto, se movendo, não desmoronando, não deslizando, apenas se movendo. Uma placa aproximadamente do tamanho de uma van, cerca de 20 toneladas de rocha vulcânica sólida se projetando lentamente para fora, como uma porta se abrindo com uma dobradiça. Atrás dela, escuridão total. O movimento era suave, deliberado, quase mecânico. Exatamente 11 segundos. Então a pedra retornou à sua posição original com precisão cirúrgica. Sem rachadura, sem fenda, sem emenda. Se você passasse por aquele penhasco 1 minuto depois, jamais perceberia que algo havia acontecido. Doyle quase não publicou o vídeo. Ele achou que seu drone tinha apresentado algum problema, ou que a luz estava pregando peças. Ele assistiu ao vídeo 6 vezes no celular, e a cada vez conseguia ver a sombra se movendo atrás da laje. A filmagem foi capturada pela câmera. E você viu naquela filmagem fantástica a porta se abrindo aqui. Algo estava aberto lá atrás. Ele publicou o vídeo naquela noite. De manhã o telefone dele não parava de tocar. Geólogos, jornalistas, pesquisadores, universitários, todos exigindo a mesma resposta: era real ou era falso? E acredite, uma dessas ligações veio da doutora Sarah Brennan, a cientista que não conseguia desviar o olhar. A doutora Sarah Brennan é geóloga sênior da Queen's University Belfast e estuda as formações basálticas de Antrim há mais de 15 anos. Ela publicou dezenas de artigos sobre estruturas de rochas vulcânicas no Atlântico Norte. Não é alguém que corre atrás de vídeos virais. Quando colegas lhe encaminharam o vídeo, ela quase o descartou de imediato. Então assistiu uma segunda vez e depois uma terceira. Ligou diretamente para Doyle e disse-lhe sem rodeios que ou a filmagem violava todas as regras conhecidas da geologia ou era a farsa mais sofisticada que já tinha visto. Ela dirigiu até o local no dia seguinte.
Para quem não conhece, a Calçada dos Gigantes é um trecho do litoral da Irlanda do Norte formado por aproximadamente 40.000 colunas hexagonais de basalto interligadas, resultado de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, quando a lava, a mais de 1.100 graus Celsius, esfriou e se transformou em pilares geométricos de uma perfeição assustadora. A lenda local conta que um gigante chamado Finn McCool as construiu como uma ponte para a Escócia. É uma bela história. O que realmente estava selado dentro delas é algo completamente diferente. Eis o problema. Em todos esses séculos de estudo, todos esses levantamentos geológicos e escaneamentos do solo, ninguém jamais detectou um único espaço oco dentro desses penhascos. Nenhum texto antigo mencionava uma câmara oculta. Nenhuma lenda mencionava isso. A própria doutora Brennan havia examinado trechos daquela costa dezenas de vezes ao longo de sua carreira e não encontrou nada além de rocha sólida todas as vezes até que o drone de Kieran Doyle capturou a imagem. Quando você era mais jovem, lhe diziam que elas foram formadas por um gigante que juntou todas aquelas rochas. Mas quando você descobre a verdadeira história, acho que essa é uma das partes mais fascinantes da geologia da Irlanda do Norte. Se você quiser acompanhar o desenrolar desta história, pois ela ainda está em andamento, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. As evidências que ainda não foram divulgadas são o que muda tudo. O que o radar encontrou o Dr. Brennan chegou às coordenadas da filmagem de Doyle no início da manhã seguinte. O tempo estava nublado. O vento soprava lateralmente do Atlântico. Ela instalou seu radar de penetração no solo, calibrou os sensores, apontou a antena para a face do penhasco e iniciou a varredura. O que apareceu em sua tela a fez parar de se mover. Seu assistente de campo disse mais tarde que pensou que o equipamento tivesse apresentado defeito. Ela simplesmente não reagia, não fazia anotações, não ajustava as configurações, apenas ficava parada ali com os olhos fixos na tela por quase 2 minutos inteiros sem dizer uma palavra. Eis o que o radar mostrou, ou o que os dados pareciam mostrar, de acordo com relatos que permanecem não verificados por qualquer órgão independente. Uma enorme câmara oca, escondida dentro do que todos os geólogos sempre presumiram ser basalto completamente sólido com 3 metros de profundidade e 7 metros de largura. Uma sala selada atrás de rocha vulcânica sem entrada nem saída que qualquer instrumento jamais tivesse detectado. Só isso já deveria ser impossível. Mas o que a varredura detectou dentro daquela câmara fez com que ela parecesse uma nota de rodapé. 7 figuras altas eretas na escuridão, cada uma com entre 2 e 2 metros de altura, posicionadas em uma formação precisa, espaçadas exatamente a 1 metro uma da outra, todas voltadas para a porta de pedra, não espalhadas aleatoriamente, nem desmoronadas em fileiras de frente para a saída. Agora veja bem, o basalto não se forma ao redor de objetos em pé. É lava resfriada, não rocha sedimentar, que se acumula com o tempo. A única maneira dessas figuras estarem dentro daquela rocha é se já estivessem em posição quando a lava ainda estava líquida, queimando a mais de 1.100 graus Celsius. Selado ali desde a erupção que criou a Calçada dos Gigantes há 60 milhões de anos. Esse fenômeno criou a Calçada dos Gigantes há 60 milhões de anos. É um processo que ainda está ocorrendo. Na Islândia, os mesmos processos que criaram a Calçada dos Gigantes estão ocorrendo hoje. Os humanos não existiriam por mais 59 milhões de anos. Sejam lá o que forem essas 7 coisas, elas estavam em formação antes mesmo de qualquer coisa semelhante a uma pessoa caminhar sobre este planeta. Na manhã seguinte, um geofísico chamado Dr. Ian Gallagher chegou de Belfast com equipamentos de escaneamento mais avançados. Gallagher é especializado em imagens do subsolo, analisando o que está enterrado sob rochas, solo e fundo do oceano. Ele mapeou sistemas de rios subterrâneos no norte da Europa e trabalhou em levantamentos da crosta terrestre profunda para o governo irlandês. Metódico, profissional, calmo.
A calma de alguém que observa imagens subterrâneas há décadas e nunca se surpreendeu. 20 minutos depois, suas mãos tremiam tanto que ele teve que pousar o tablet em uma pedra e se afastar. Caminhou em pequenos círculos por 1 minuto, esfregando a nuca antes de voltar e olhar para a tela novamente. Mas eis o que ninguém esperava. A digitalização em alta resolução revelou que as 7 figuras não eram de pedra maciça. Eram cascas ocas finas, camadas externas com interiores vazios, como casulos como vagens. Parecia que algo já havia estado vivo dentro de cada uma delas, ou talvez ainda estivesse. O material das cascas era impossível de identificar. Seja lá do que fosse feito, não deveria ter sobrevivido ao contato com lava derretida. Nada orgânico resiste a essas temperaturas. Nada sintético deveria também, não por esse período, não sob essa pressão. No entanto, lá estavam elas intactas e estruturalmente sólidas, seladas dentro de rochas que eram fogo líquido quando os dinossauros ainda estavam em extinção. A conspiração. Em 48 horas, as agências governamentais foram discretamente notificadas. E-mails criptografados, reuniões a portas fechadas. O local que a doutora Brennan havia estudado durante toda a sua carreira estava prestes a ser tomado dela. Uma equipe da agência ambiental chegou e emitiu um comunicado quase imediatamente. As imagens do drone eram um truque de luz refletida no basalto úmido. Não havia câmara alguma, nenhuma anomalia foi detectada. A área estava perfeitamente normal. Mas eis a questão: a própria consultora principal, a doutora Brennan, recusou-se a assinar o relatório. Ela leu a minuta 2 vezes e em seguida empurrou-a de volta para o outro lado da mesa sem pegar numa caneta. A sala ficou em silêncio. Ninguém discutiu. Ninguém empurrou o papel de volta. Ela se levantou, juntou suas anotações e saiu. Colegas no local disseram que ela voltou ao laptop pela última vez. Abriu os dados brutos do sonar, olhou fixamente para eles antes de fechar a tela e ficou completamente pálida. Na semana seguinte, ela entregou uma carta de demissão de 4 frases. A última frase dizia: "Já vi o suficiente." 3 palavras. Toda a sua conclusão científica após 15 anos estudando aquele litoral. Nenhuma explicação, apenas "já vi o suficiente." E veja só, a agência agiu rápido depois disso. Barreiras de aço pesadas e placas de advertência amarelas brilhantes foram instaladas ao redor de toda a extensão do penhasco. Motivo oficial: erosão costeira. Risco de queda de rochas. Simples e sem graça. Mas todos que tinham visto as imagens sabiam exatamente por que aquele trecho do penhasco estava repentinamente interditado. O que aconteceu a seguir confirmou tudo. Antes que a equipe recebesse ordens formais para se retirar, a doutora Brennan retornou ao local mais uma vez. 4 dias após a primeira tomografia, ela realizou uma tomografia comparativa, confirmou os dados e documentou quaisquer discrepâncias. Ela esperava que tudo parecesse idêntico. Ela torcia para que fosse assim. Queria acreditar que a primeira tomografia havia sido uma falha, algo que se dissiparia em uma segunda análise. Quando a nova imagem carregou em sua tela, ela agarrou a borda da caixa do equipamento para se firmar. Uma das figuras havia sumido. Restavam apenas 6. A porta de pedra não se abriu nenhuma vez. No dia seguinte à sua gravação original, Kieran Doyle instalou uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a rocha. Ela funcionou 24 horas por dia durante todos os 4 dias. Nenhum movimento do lado de fora. Nenhum tremor, nenhuma vibração. A porta permaneceu selada o tempo todo. No entanto, dentro daquela câmara trancada, o que os pesquisadores descreveram como uma figura de 2 metros de altura simplesmente desapareceu. Sem poeira, sem detritos, sem rachaduras, sem túneis, sem vestígios. Como se tivesse atravessado uma rocha sólida e desaparecido. E veja só, os 6 restantes não reagiram. Não se dispersaram. Não mudaram de formação, nem se afastaram do lugar onde o 7º estava.
Simplesmente permaneceram ali na escuridão de frente para a porta, como se a saída do sétimo fosse esperada, como se fosse apenas o primeiro a partir. Eles são quentes e têm batimentos cardíacos. A doutora Niamh Callahan, especialista em imagens térmicas do University College Dublin, foi chamada para verificar a presença de fontes de calor vulcânico ou água subterrânea. Ela já havia realizado esse tipo de levantamento dezenas de vezes em sítios geotérmicos na Islândia e nos Açores. Ela esperava encontrar uma fonte termal, uma bolsa de magma, talvez um canal de água subterrâneo. Algo entediante. Algo explicável. Era uma manhã congelante de março, temperatura do ar 4 graus Celsius. A rocha do penhasco igualmente fria. Condições típicas do litoral irlandês. Então ela apontou sua câmera térmica para a câmara. A tela ficou inundada de laranja e vermelho. A questão é a seguinte: dentro da sala selada, o que os dados térmicos pareciam mostrar era que as 6 figuras restantes irradiavam calor a 37 graus Celsius, 99 graus Fahrenheit. Isso não se aproxima da temperatura do corpo humano. Essa é a temperatura do corpo humano. A leitura exata da temperatura interna de uma pessoa saudável e viva. Não existe nenhum mecanismo na geologia ou na termodinâmica que explique como algo permanece tão quente dentro de pedra fria por sequer um século, quanto mais por milhões de anos. O calor se dissipa sempre. Ela irradia para fora e se dissipa. Essa é uma lei fundamental da física, não uma teoria. Selada dentro de basalto congelado cercada pelo ar do Oceano Atlântico, qualquer coisa quente deveria ter atingido o equilíbrio com a rocha circundante em dias, não em milhões de anos. Dias. Callahan recalibrou seu equipamento, trocou as baterias, reposicionou a câmera e realizou a varredura de 3 ângulos diferentes. Todas as vezes 99 graus, estável, inconfundível. Ela pegou emprestada uma segunda unidade térmica do kit do Gallagher. Mesmo resultado. Voltou para os colegas e perguntou com a maior seriedade se estavam pregando uma peça. Ao ver os rostos deles pálidos com os lábios cerrados sem ninguém rindo, percebeu que não. Guardou seu equipamento no carro sem dizer mais nada e não respondeu a um único e-mail ou telefonema por 3 semanas. Quando finalmente respondeu, foi apenas uma linha. Preciso de mais tempo para processar o que vi. Mas eis o que ninguém esperava. A equipe também havia instalado sensores de vibração ao longo da parede rochosa. O que esses sensores captaram é o detalhe mais perturbador de toda essa história, um pulso rítmico que se repete a cada 4 segundos. Consistente, constante, nunca variável. Um pesquisador sênior, escolhendo suas palavras com cuidado, admitiu publicamente que o padrão era indistinguível de uma frequência cardíaca lenta. As leituras térmicas também não eram estáveis. Elas subiam acima de 100 graus sem nenhum gatilho externo, para depois voltarem a cair para 99 graus. As flutuações não correspondiam às marés ao clima ou a qualquer ciclo geológico conhecido. A equipe realizou correlações com a pressão barométrica, as fases da Lua e a atividade sísmica no Atlântico Norte. Nada coincidiu. O calor estava se comportando de forma autônoma, como se o que quer que o estivesse gerando estivesse respondendo a algo interno e não externo, algo vivo. Estão se movendo em direção à porta. A cada 72 horas, a equipe realizava uma nova varredura. A cada vez, a situação piorava. As 6 figuras restantes mudavam de posição. Não de forma drástica, alguns centímetros de cada vez, quase imperceptíveis entre as varreduras individuais, mas de forma consistente e direcional, sempre na mesma direção. Já não estavam naquela formação militar precisa. Tinham se agrupado e deslocavam-se firmemente em direção à porta de pedra selada, lentamente, deliberadamente, como algo que desperta de um sono muito longo e decide que é hora de partir. Os pesquisadores sobrepuseram os dados de posição de cada varredura
de 72 horas em uma única imagem composta. Quando viram a trajetória, 6 pontos de dados em um caminho claro e ininterrupto em direção à saída, ninguém na sala disse nada por um longo tempo. Pense no que isso significa. Essas coisas estiveram aprisionadas dentro de rochas vulcânicas desde antes da existência dos mamíferos. Elas sobreviveram a todas as espécies, todas as civilizações, todos os impérios que surgiram e caíram sobre elas. Por dezenas de milhões de anos, elas não se moveram. Pacientes imóveis aguardando. E agora, neste exato momento em nossa geração, eles estão se dirigindo para a porta. E veja só, mais de 1 milhão de turistas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Famílias caminham sobre aquelas pedras negras com seus filhos, tiram selfies, ouvem os guias falam sobre Finn McCool, sem a menor ideia de que há apenas 12 metros atrás da rocha. 6 entidades estão irradiando calor corporal na pedra fria e se aproximando lentamente de uma porta que já se abriu uma vez. A tentativa de tornar o caso público. A doutora Brennan, apesar de sua renúncia, tentou tornar o caso público. Ela passou meses compilando dados térmicos, padrões de batimentos cardíacos, mudanças de posição e análises da composição das conchas. Ela escreveu um artigo formal que foi revisado por 2 colegas de confiança que confirmaram a solidez de sua metodologia e o submeteu ao Conselho de Revisão Geológica da Irlanda. O Conselho o rejeitou. Equipamento defeituoso? Metodologia falha, evidências insuficientes. Caso encerrado. Mas aqui está o problema. Um colega desse conselho a contatou em particular depois, extraoficialmente por telefone descartável. Ele lhe disse que o verdadeiro motivo não tinha nada a ver com sua ciência. Se o público descobrisse que assinaturas térmicas, biológicas e pulsos rítmicos haviam sido detectados dentro de basalto antigo, isso abalaria os alicerces de tudo o que pensamos saber sobre a história da vida na Terra. Todos os livros didáticos seriam reescritos, todas as cronologias seriam desfeitas, todas as suposições sobre quando a inteligência surgiu, pela primeira vez neste planeta, seriam descartadas. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os pesquisadores foram avisados claramente: mantenham-se em silêncio, ou suas carreiras estarão acabadas. Nada de publicações, entrevistas, redes sociais, nada. Mas eles não conseguiram destruir tudo. As evidências que sobreviveram. Kieran Doyle ainda guarda as filmagens originais do drone em 3 discos rígidos, separados em diferentes locais de Dublin. Ele os verifica semanalmente para garantir que os arquivos não tenham sido corrompidos ou apagados remotamente. Ele contou a um amigo próximo que agora dorme de forma diferente, mais leve, mais alerta. Como se algo tivesse mudado na noite em que viu aquela pedra se mover e nunca mais tivesse voltado ao normal. Os pesquisadores que trabalharam no local, Brennan Gallagher Callahan, e pelo menos outros 2, mantiveram cópias pessoais de tudo. Dados de sonar, registros térmicos, gravações de vibração, varreduras de posição, fotografias com data e hora de cada leitura dos equipamentos. Tudo em discos rígidos criptografados, onde nenhuma agência pode acessar sem um mandado judicial. A última varredura antes da remoção dos equipamentos mostrou as 6 figuras ainda se movendo, ainda pulsando, ainda quentes. A mais próxima da porta estava a poucos metros da entrada de pedra. Seu batimento cardíaco rítmico estava visivelmente mais forte do que na semana anterior, ficando mais alto, ficando mais rápido, como se pudesse sentir o quão perto estava da saída. Mas a questão que tira o sono de todos esses pesquisadores não diz respeito aos 6 que ainda estão lá dentro. É sobre aquela que já foi embora. Quando examinaram aquela câmara pela primeira vez, havia 7 figuras. Agora restam 6. Uma desapareceu. Não rompeu a pedra, não abriu a porta, não deixou um túnel, uma rachadura, um arranhão, nem um único grão de poeira deslocado. Simplesmente não estava mais lá. Então onde está agora?
Em algum lugar sob o Atlântico à deriva, por sistemas de cavernas, sob o leito marinho irlandês, escondido em uma caverna inexplorada, ao longo da costa, enterrado dentro de outro penhasco que ninguém pensou em examinar ou em algum outro lugar completamente diferente. Sob uma cidade dentro de uma montanha, movendo-se por espaços que nunca pensamos em procurar. Os 6 restantes não hesitaram quando o 7º desapareceu. Eles não se dispersaram nem se reorganizaram. Apenas continuaram se movendo em direção à porta pacientemente, firmemente, como se a partida fosse esperada. Como se fosse simplesmente o primeiro a partir. Como se todos estivessem esperando a sua vez. Passamos toda a nossa existência acreditando que fomos os primeiros seres inteligentes a caminhar sobre este planeta. Essas figuras dizem o contrário. Algo estava aqui muito antes de nós, selado em pedra, irradiando calor, pulsando com um ritmo que soa exatamente como uma batida de coração, esperando dentro daquela rocha, enquanto todas as civilizações que já construímos surgiram e desapareceram na superfície acima dela. Doutor, recentemente Brennan disse algo em caráter confidencial para uma das poucas pessoas em quem ainda confia. Tratamos a história antiga como algo morto, algo que desenterramos e colocamos atrás de um vidro. Mas e se ela não estiver morta? E se estiver apenas adormecida? E se finalmente estiver despertando? Neste momento, 6 figuras estão de pé diante de uma porta de pedra, dentro dos penhascos da calçada dos gigantes. Os batimentos cardíacos deles estão ficando mais fortes. A assinatura térmica deles está aumentando. Eles estão a centímetros da saída. E o 7º já está lá fora, se movendo por um mundo que desconhece sua existência. Você acha que essas 6 figuras ainda estão atrás daquela porta, ou será que mais já escaparam? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser saber assim que novas evidências surgirem sobre essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa história está longe de terminar.